Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos falar sobre câmeras. As câmeras são objetos que são usados para definir a partir de qual ponto a cena vai ser renderizada. Se esta é a primeira vez que você está estudando um software 3D, você pode estar se perguntando o que significa renderizar. Render é o processo de converter as informações presentes na cena tridimensional em imagens ou vídeos bidimensionais finalizados. A gente vai falar mais sobre isso em uma aula específica só sobre render. Então, por enquanto, você só precisa saber que a gente precisa ter uma câmera na cena para definir a posição e o enquadramento da imagem ou do vídeo final que a gente vai gerar. Quando a gente abre a cena inicial do Blender, ela já vem, por padrão, com um cubo, uma luz e uma câmera. Sendo assim, a gente não precisa necessariamente criar uma câmera nova para fazer um render da cena. Vamos começar usando esta câmera padrão para ver as propriedades básicas dela. Se nós quisermos colocar a visualização da nossa 3D View de forma que a gente veja nela exatamente o enquadramento da câmera ativa da cena, a gente pode vir ao menu View, Câmeras e clicar em Active Camera. Isso vai fazer com que o enquadramento da 3D View mude para o enquadramento da câmera que estiver ativa na cena. O atalho para trocar a 3D View para o enquadramento da câmera é a tecla 0 do teclado numérico. Se você quiser mexer no posicionamento da câmera e, ao mesmo tempo, ver o que está enquadrado nela, você pode dividir a área da 3D View em duas 3D Views separadas. Dessa forma, você pode deixar uma delas com a visualização da câmera e a outra você pode navegar à vontade. Se você rotacionar uma das vistas, ela sai do enquadramento da câmera e você vai poder navegar normalmente nela. Desta forma, você pode utilizar esta outra vista para manipular a câmera com mais facilidade. Você pode, por exemplo, mover e rotacionar ela por esta vista e ver o efeito do enquadramento sendo alterado nesta aqui. Quando a gente trabalha com mais de uma vista na interface, a Tool Shelf acaba ocupando um espaço considerável que atrapalha a gente. Sendo assim, a gente pode fechar as regiões que não estivermos usando e só abrir elas caso a gente precise acessar alguma ferramenta específica ali. Ok, agora vamos selecionar a câmera e ver algumas configurações dela. Para a gente acessar as propriedades da câmera, a gente vai vir aqui no Properties Editor e vamos clicar nesta aba com o ícone de uma câmera, que vai estar disponível quando a gente estiver com uma câmera ativa na seleção. Aqui, a gente pode alterar as características da câmera. Logo aqui em cima, por exemplo, a gente pode definir se ela vai funcionar como perspectiva, ortográfica ou panorâmica. Eu vou deixar como perspectiva, que é o mais comum. Aqui embaixo, a gente tem um dos parâmetros mais importantes de uma câmera, que é esse valor Focal Length. Nesse valor, a gente define a distância focal ou o ângulo de visão da imagem. Você pode trabalhar esse valor aqui usando dois tipos de unidades diferentes, milímetros ou Field of View. Se a gente estiver trabalhando com milímetros, quanto mais você aumentar este valor, mais fechado fica o ângulo de visão da cena, enquanto que quanto mais você diminuir ele, maior fica o ângulo de visão. Se a gente trocar este parâmetro para o Field of View, vai ser ao contrário. Quanto mais você aumentar este valor, maior será o ângulo de visão da cena, e quanto mais diminuir, menor será esse ângulo de visão. A princípio, pessoal, se vocês quiserem renderizar uma cena a partir de uma única câmera, isto é o suficiente. Quando você mandar o Blender renderizar a cena, ele vai renderizar o que estiver neste enquadramento da câmera. Mas algumas vezes a gente pode querer ter mais de uma câmera na cena, e a gente pode querer isso por diversos motivos. Se a gente quiser ter cortes de câmera em uma animação, por exemplo, a gente vai ter uma câmera para cada corte. Mas também é possível que a gente simplesmente queira renderizar uma mesma imagem a partir de vários ângulos diferentes, para ter diferentes imagens de uma mesma cena. Em qualquer um desses casos, a gente vai ter mais de uma câmera na cena, e eu vou mostrar agora como a gente pode gerenciar isso.
para a gente ter mais câmeras na cena, a gente vai criar elas como a gente cria qualquer objeto. Então eu vou pressionar o atalho Shift A para abrir o menu de seleção de objetos e vou clicar em Câmera. O Blender vai criar a câmera no lugar onde o cursor 3D estiver, como faria para qualquer outro objeto. A gente pode então mover livremente essa câmera pela cena. Só que quando a gente vai renderizar a imagem, ou seja, gerar a imagem final a partir de uma câmera, o Blender utiliza a câmera que estiver ativa na cena. E esta câmera que a gente criou não está ativa. A gente consegue ver qual câmera está ativa através desse triângulo que tem em cima delas aqui na viewport. Quando a câmera está com este triângulo vazado, ela não está ativa. Quando ela está com um triângulo sólido, como esta aqui, ela está ativa. Se a gente quiser trocar qual câmera está ativa na cena, a gente pode selecionar a câmera que a gente quer ativar, clicar no menu View, Câmeras e clicar em Set Active Object as Camera. A gente também pode ativar a câmera selecionada através do atalho Ctrl 0. Quando a gente faz isso, a câmera selecionada passa a ser a câmera ativa da cena. E se a gente vier em View, Camera, Active Camera, essa vai ser a câmera que será usada como enquadramento da 3D View. E para finalizar, digamos que a gente esteja navegando livremente na 3D View e encontre o enquadramento perfeito para a nossa cena. Se a gente quiser que este seja o ângulo usado para renderizar a cena, a gente pode utilizar o atalho Ctrl Alt 0. Esse atalho vai posicionar a câmera ativa da cena exatamente na posição da 3D View. Então é isso, pessoal. Na próxima aula, a gente vai ver como renderizar a cena e gerar uma imagem 2D finalizada. Obrigado por assistir a esse vídeo e até a próxima aula.